Bem-vindo, bem-vinda! Eu, professora Roseli, lhe convido para juntos resolvermos uma questão proposta pela VUNESP, para nós aqui, né? A VUNESP está sendo o nosso carro-chefe dessa bateria de questão. Lembrar que tem uma playlist aí rica para você, trazendo diversas questões da VUNESP. E o assunto é correio eletrônico, Roseli. Roseli, você sabe que eu já tive alguns problemas, né, com esse assunto, e hoje eles estão super claros aqui na minha construção de raciocínio. Esse é um texto que eu recebo muito dos meus alunos, né? Antes a gente se perdia com leitura, não tinha muito conceito, depois, né, pegando certinho o conceito, trazendo a informação exata, leitura e interpretação da questão, ela é sua com certeza. Pode ser o uso do correio, pode ser o preparo, o envio, anexação de arquivo. Lembrar que tem regras para anexar arquivo, né, o tamanho, como trabalha. Outra aula aí a gente vai falar um pouquinho sobre anexar arquivo no correio eletrônico, tá certo? Mas agora eu lhe convido para a gente fazer um passeio na Polícia Civil de São Paulo. Olha, a questão de 2023, que foi levada para a prova do investigador. Essa prova foi de nível superior, né? E que a VUNESP nos fala? Um assunto, um enunciado grande. Então, se o candidato não estiver atento, ele pode perder leitura, e é isso que eu não quero. Por isso que é bacana se preparar antes do edital chegar e organizar as informações sempre. No seu processo de estudo, para quando você chegar lá no dia da sua prova, tudo isso já está muito bem fortalecido aí na sua cabeça, e aí você não vai perder tempo, e você vai ser exato naquilo que a VUNESP está te trazendo, e com certeza a alternativa correta é sua. Tá bom? Vamos lá fazer leitura? O Paulo redigiu uma mensagem. Vamos começar a criar aqui uma estrutura, ó, de Paulo. Então, o Paulo, e eu aconselho isso, você já começa a ler a questão e do ladinho já começa a criar a estrutura do e-mail, que quando você terminar de ler, você já sabe exatamente a estrutura que você tem. Olha o que a VUNESP pede, olha na sua estrutura e responde a questão. O Paulo, ele redigiu uma mensagem, então ele é o destinatário, desculpa, ele é o remetente da mensagem, usando o Outlook, configuração padrão para Rafaela, Antônio e Carlos. Então, vamos colocar aqui, 2 pontos. Eu vou colocar R de Rafaela, A de Antônio e C de Carlos. Então, essa é a primeira proposta. A Rafaela, ao receber, então agora vamos lá, ó, D para nós, Rafaela, certo? Ó, próxima estrutura. A Rafaela, ao receber, clicou em responder a todos, sem alterar os destinatários da mensagem preparada automaticamente pelo Outlook e clicou em enviar. Então, se ela está usando o responder a todos, então, de Rafaela para quem? Para Paulo. O Paulo é o remetente. Opa! O Paulo, para nós aqui, olha, ele é o remetente, o quê? Inicial. Então, ele passa a ser destinatário. Mas também vai receber o Antônio e também vai receber o Carlos. Responder a todos, todos receberão a mensagem. Continuando. O Antônio e o Carlos fizeram exatamente o mesmo. Então, vamos lá. Na mensagem inicial, o Antônio e o Carlos fizeram exatamente o mesmo. Ó, Rafaela, ao receber a mensagem, clicou em responder a todos. O Antônio e o Carlos fizeram exatamente o mesmo. O que significa exatamente o mesmo? O Antônio, ao receber a mensagem, clicou em responder a todos. O Carlos, ao receber a mensagem, clicou no responder a todos. Então, todo o responder a todos vai sair da mensagem de origem. Então, vamos lá, olha, quem que vai responder a todos agora? O Antônio. Lá em cima, na mensagem de origem, o Antônio. O Antônio, ele responde para o quê? Para Paulo. Olha lá, ó, responde para Paulo. E manda cópia para quem? Para nós?
manda a cópia para a Rafaela, ok? E manda a cópia para Carlos. E o Carlos, vamos lá também, ó, de Carlos. O que Carlos faz? Ele também responde a todos. A gente está respondendo a todos com base em quem? Na mensagem inicial. Então, de Carlos para quem vai descer primeiro? O Paulo. Então, ele também vai mandar mensagem para a Rafaela e vai mandar mensagem para o Antônio. Então, essa estrutura para a gente fazendo leitura do enunciado. Agora, veja, no final, o Paulo, ele recebeu 3 respostas. Então, vamos analisar. O Paulo, ele recebeu a primeira de Rafaela, o Paulo recebeu a segunda de Antônio e o Paulo recebeu a terceira de Carlos, porque era com base na mensagem inicial. A Rafaela recebeu 2 respostas apenas. Vamos ver onde a Rafaela está. Resposta, tá? A Rafaela, ela recebeu aqui, ó, do Antônio, uma, e ela recebeu a segunda de Carlos. Porque a primeira resposta foi dela, ela era remetente. Então, ela recebe de Antônio e ela recebe de Carlos. O Antônio também recebeu 2 respostas. Onde está o Antônio? O Antônio recebeu uma resposta da Rafaela, o Antônio recebeu uma resposta de Carlos, então 2 respostas. Do meio para nós aqui, ó, o Antônio era o remetente. E o Carlos, vamos lá, ele não recebeu nenhuma resposta. Opa, por que o Carlos não recebeu nenhuma resposta? Agora a gente descobre. O Carlos, que inicialmente a gente colocou em para, se ele não recebeu resposta, é porque o Carlos, ele está onde para nós? Em cópia oculta. Então, o Carlos, ele não está em para nós. Então, se ele não está em para, veja, quando a Rafaela responde, o Carlos não recebe. Quando o Antônio responde a todos, o Carlos não recebe. E o Carlos, quando responde a todos, ele consegue mandar, tanto para a Rafaela como para Antônio, que são pessoas que também fizeram parte do mesmo e-mail, da mesma conversa, que não estão em cópia oculta. Então, se o Carlos não recebeu, é porque o Carlos, lá na mensagem de origem, a mensagem do Paulo, ele está em cópia o quê? Oculta. E agora a gente responde. O Carlos estava no e-mail original de Paulo, no campo CCO, e acaba a questão. Então, leitura, pode ir montando toda a estrutura, e depois terminou a questão, você sabe exatamente o caminho a tomar. O Antônio está em cópia oculta? Não, o Antônio recebeu o que para nós? 2 mensagens. Alternativa C para nós. O Carlos está no e-mail original de Paulo? Sim. Por que ele está no e-mail original de Paulo? O enunciado falou que o Paulo redigiu um e-mail para Rafaela, Antônio e Carlos. Então, ele está lá. No campo CC, se ele tivesse no campo com cópia, ele teria recebido mensagem de todos. Então, CC para nós está fora. Então, olha, alternativa C, alternativa B. A Rafaela está no e-mail original de Paulo? Sim. No campo CCO, ó, alternativa B. O Antônio está no e-mail original de Paulo? Sim. Mas no campo CCO, não. Ele pode estar no campo para, ele pode estar no campo com cópia. Eu coloquei no campo para aqui como leitura e interpretação. Eles estão ou em para ou em com cópia, porque eles receberam resposta. Se eles não tivessem para nós em nenhum desses locais, e sim em cópia oculta, não seriam aí recepcionados pelo comando responder a todos. Então, a Rafaela para nós está fora também, e o Carlos, ele está no e-mail original de Paulo?
o Carlos está no e-mail original de Paulo? Sim. No campo para? Não. Por que, Roseli? Porque se ele tivesse no para, ele teria recebido resposta. E a questão menciona, não recebeu resposta. O Antônio está no e-mail original de Paulo? Sim. A Rafaela está no e-mail original de Paulo? Sim. O Carlos está no e-mail original de Paulo? Sim. O Antônio está no campo CCO? Não, porque o Antônio recebeu resposta. O Carlos está no campo CC? O Carlos não está no campo CC, que é com cópia, né? O cópia é carbono, porque ele não recebeu mensagem. A Rafaela está no campo CCO? Não. Por que ela não está no campo CCO? Porque ela recebeu mensagem. E o Carlos está no e-mail original de Paulo no campo para? Não, porque o Carlos não recebeu mensagem. Então, o que nós temos aqui? A nossa alternativa A é a alternativa correta. Beleza? Mais uma questãozinha aí de correio eletrônico para você inserir nos seus estudos. Leitura e interpretação, cuidado sempre e assinalar a alternativa correta. Aqui é o nosso objetivo, ok? Então, vamos lá. Não apenas, né, o nosso objetivo, mas concluímos com a alternativa correta, ok? Meu abraço aí e a gente se encontra em outras questões. Tchau!